Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai iniciar o capítulo 4, tá certo? De trigonometria. A gente vai falar sobre lei dos senos e lei dos cossenos, beleza? Então localiza aí capítulo 4 na parte de trigonometria. Vamos iniciar aí uma nova etapa, né? Então esse slide é um novo slide, então vocês vão anotar tudo no caderno de vocês até vocês já perceberem, vocês já perceberam, né, que estudando pelo caderno fica muito mais fácil na hora de você revisar para a prova de vocês, tá certo? Então já lancei as notas no sistema. Se vocês já conseguirem consultar, se não, aguarde um momento que o sistema vai atualizar e vocês vão poder ver a nota de vocês, tá certo? Então vamos lá. Na aula de hoje é sobre trigonometria, capítulo 4, livro 1, lei dos senos, tá certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai estudar sobre lei dos senos. Professor, o que é essa lei dos senos? Turma, eu vou bem direto, tá certo, ao ponto. Vou dizer o que é a fórmula principal. É só aplicação de fórmula, é você entender a diferença. Quando é que eu vou utilizar a lei dos senos e quando eu vou utilizar a lei dos cossenos. Pronto. Sabendo identificar, o restante é só aplicação de fórmula e não tem nada demais. Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui ele coloca lá uma figura, né? Coloca essa figura aqui, é uma coisa bem assim, bem difícil, parece ser complicado, mas não é. Eu vou te explicar bem direitinho, tá? Então vamos comigo aqui. Ó. Vamos lá, vamos avançando. Pronto. A única fórmula que eu quero que vocês aprendam é só esse daqui, de lei dos senos. Pronto. Professor, é tão simples ela. Tá aí, ó. É o lado, memoriza, lado sobre o seno do ângulo. Por exemplo, vamos lá, vamos entender, vamos na figura. Observa, eu vou utilizar a lei dos senos quando? Quando eu tiver um triângulo, tá certo? Então, eu vou utilizar a lei dos senos quando eu tenho um triângulo. Ok, vamos lá. Aqui eu tenho um ângulo A, aqui eu tenho um ângulo B, aqui eu tenho um ângulo C, ok? Então vamos lá. Por que, professor? Porque aqui é o vértice C, vértice A, vértice B, tá certo? Observe o seguinte, a fórmula é essa daqui, ó. Você vai pegar, tá vendo que o B está olhando para o ângulo B? O A está olhando para o lado A? O ângulo C está olhando para o lado C? Então é exatamente isso, ó. Eu vou pegar o lado sobre o seno do ângulo dele, que é igual ao lado B sobre o seno de B, igual a C sobre o seno de C. Então, você vai memorizar, ó, A sobre o seno de A, B sobre o seno de B, C sobre o seno de C, tudo igual a 2R, tá certo? Pronto, tá aí, ó. Tudo igual a 2R. Professor, por que tudo igual a 2R? Porque tudo igual ao quê? Duas vezes o raio. Nesse caso aqui, o triângulo está o quê? O triângulo está inscrito. Ou seja, o triângulo está inscrito, tá certo? Inscrito. O que é um triângulo inscrito? Que está dentro da circunferência. Do círculo, no caso, né? Então, quando o triângulo está inscrito, então eu utilizo essa fórmula aqui, ó, tá certo? Aí, ó, eu relaciono 2R quando ele está inscrito no círculo. Então, se eu quiser, eu vou te dar, por exemplo, eu vou te dar um lado aqui 10, tá certo? Vamos dizer que esse ângulo é de 30 graus, ok? Quanto é que vale o raio? Tem um exemplo, ó. Exemplo, vamos lá. Vou botar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos dizer que esse ângulo aqui, 30 graus, o lado aqui é 10. Calcula o valor do raio. Pronto, um exemplo prático. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa formulazinha aqui, ó. A sobre seno de A. Então, vai ficar o lado, ó, sempre é assim, ó. O lado sobre o seno do ângulo dele. Seno de 30. Tudo igual ao quê? A 2R. Por que, professor, igual a 2R? Porque eu quero saber o valor do raio. E da fórmula, tudo isso daqui é igual ao quê? A 2R. Tá certo? Então, vai lá. Aí vocês vão recorrer ao quê? A tabelinha. Seno de 30. Quem não aprendeu tem que aprender a tabela.
130 igual a 1 meio. Então, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar exatamente isso aqui, ó. No lugar de 130, eu vou colocar 1 meio. Ou seja, vai ficar 10 sobre 1 meio igual que a 2R. Tá certo? Esse carinha tá dividindo, ó. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Ou, se quiser, pode fazer o cruz credo. Beleza? Então, vamos fazer isso mesmo. Quando não tem nada, tem 1. Aí, eu vou fazer assim, ó. 1 meio vezes 2R. Vai ficar, ó, 1 meio vezes 2R. Tudo isso igual, ó. Tá vendo? Ó? 1 meio vezes 2R. Ok? 10 vezes 1. É o cruz credo. 10 vezes 1, 10. Olha aqui, ó. Eu vou cortar o quê? Vou cortar esse 2 com esse 2. Tá certo? Então, vai ficar o quê? 1 vezes R, R. R igual a quanto? A 10. Pronto, tá aí, ó. O raio igual a 10. Fechou. É um exemplo prático, onde eu utilizo ângulos, o lado e quero saber o raio. Pronto. Ok? Então, vamos seguindo, ó. Lei dos cossenos, calma aí, eu não vou falar nessa aula, vou deixar para a próxima. Nessa aula eu vou falar somente lei dos senos, tá certo? Então vamos lá, ó. Essa questão está no livro de vocês, está na parte da trigonometria, capítulo 4, livro 1, página 31, questão 12, tá certo? Presta atenção e vem comigo. Diz assim: uma praça circular de raio R foi construída a partir da planta a seguir. Está aqui a planta. Os segmentos AB, BC e CA simbolizam ciclovias construídas no interior da praça, sendo que AB igual a 80 metros. De acordo com a planta e as informações dadas, é correto afirmar que a medida de R é igual a quanto? Presta atenção. Lembra do exemplozinho que eu falei para vocês agora há pouco? Pronto. O que ele quer saber? Ele quer saber o valor do raio. Show de bola? Ele está te dando o quê? Ó? Na questão, ele me deu o valor do ângulo e me deu outra informação no texto. Qual é a outra informação? Ele está me dizendo que AB igual a 80. Então, AB, cadê o AB? O AB é essa medida desse lado aqui, ó. O AB vale 80. Então, AB vale 80. Opa! Se eu tenho um ângulo lá e ele quer saber o raio, eu já vou utilizar o quê? Lei dos senos. Memoriza, Memorex. Sempre quando ele te der um ângulo, lei dos senos, já vai direto, tá certo? Um ângulo, lei dos senos. Por quê? Lá na lei dos cossenos eu vou precisar de dois ângulos, tá certo? Então isso aí já há uma diferença que você consegue distinguir rapidamente. Olha para a figura, ele deu só um ângulo, lei dos senos. Olha para a figura, deu dois ângulos, lei dos cossenos, tá certo? Então vamos lá. Eu já sei que eu vou utilizar a lei dos senos, que eu falei também que eu vou trabalhar só lei dos senos nessa aula. Então já fica direto, ó. Lei dos senos é o quê? Vou colocar a fórmula. É o lado sobre o seno do ângulo. O seno do ângulo. Tudo igual ao quê? Tudo igual a 2R. Tudo igual a 2R. Beleza? Então tá aí, ó. Tudo igual a 2R. Então, beleza. Quanto é que vale o lado? O lado vale 80. Então, o A vale 80. O seno vai ser o ângulo 60 graus. A gente vai substituir. Olha como é que fica, ó. No lugar do A, eu vou colocar o quê? 80. Então, vou fazer apagando para você entender, ó. 80. No lugar do A aqui, ó, do ângulo, eu vou colocar quanto? 60. Então, vou colocar 60 graus. Então, vou colocar aqui, ó, 60 graus. Tá certo? Então, esse ângulo aqui, ó, 60 graus. O que eu quero saber? Eu quero saber o valor do raio. Show de bola aí? Aí, vamos lá. Lá da tabelinha, quanto é que vale seno de 60? Turma, tem que memorizar. Eu falei desde o início. Tem que memorizar. Senão, vai ficar perdido aí, ó. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Seno de 60 graus é igual a que? Raiz de 3 sobre 2, tá certo? Então, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. 80 dividido 160 graus, tá aqui. É raiz de 3
raiz de 3 sobre 2. Tudo igual ao quê? A 2R. Show de bola. Agora eu vou fazer o cruz credo. Então vai ficar 2R, que multiplica raiz de 3 sobre 2, é igual ao quê? A 80. Tá certo? 80. O que eu vou fazer agora? Vou cortar esse 2 com esse 2. Então vai ficar só o quê? R raiz de 3 igual a 80. Tá certo? Turma, esse R raiz de 3 aqui, ó, o raiz de 3 não pode ficar aqui. Ele vem para baixo, tá certo? Presta atenção, eu vou apagar aqui, ó. Eu vou apagar para a gente ganhar espaço e vocês entenderem bem direitinho, ó. Então vamos lá, vou trazer para cá, ó. Vou trazer essa continha para cá. Então vai ficar assim, ó, R raiz de 3 igual a 80, tá certo? Pronto, tá aí, ó. A partir daqui, ó, presta atenção, muita gente se enrola aqui, ó. Você vai descer o raiz de 3, tá multiplicando, vem para cá dividindo. Então, beleza. Então, vai ficar 80 sobre raiz de 3, tá certo? Não para aqui, ó. Lembra, não posso deixar raiz embaixo. Não posso, ó. Tá vendo que aqui não tem raiz embaixo? Professor, como é que eu faço para tirar essa raiz de baixo? Ó? Você racionaliza. O que racionalizar? É pegar esse cara aqui que está embaixo e multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa. Ou seja, eu vou repetir em cima e embaixo eu vou multiplicar os números, tá certo? É exatamente isso, ó. Então vai ficar assim, ó. 80 raiz de 3 igual que raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então fechou aí, ó. Então resposta 80 raiz de 3 sobre 3. Show de bola? Bora ver aqui. 80 raiz de 3 sobre 3, resposta letra B de bola. Então, um exemplo prático, tá certo? Aí de lei do Sines. Ele te dá um ângulo, te dá o lado e quer saber o raio. Pronto, aplicou a fórmula e descobre o resultado. A partir disso, ó, vocês vão ter exercícios, tá? Exercícios aí que vocês vão fazer só sobre lei dos Sines, tá certo? Sobre lei dos Sines. Aqui, ó, tá vendo que ele te deu dois ângulos? Ele te deu aqui dois ângulos, tá? Aí então você vai utilizar o quê? Tudo lei de sênios, nada mais. Ah, professor, mas você falou que é lei dos cossênios, mas vocês vão ter que saber outra diferença. A primeira diferença é essa. Deu um ângulo, lei de seno. Deu dois ângulos, lei de cosseno. Mas nem sempre é isso. Vocês vão ver a diferença na próxima aula. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Vou fazer a letra A. B, C e D fica para casa. Então vamos lá, vamos praticar. A partir desse exemplo A, vocês vão fazer o exemplo B, C e D. Vão copiar tudo no caderno, tá certo? E enviar a resposta aqui pelo Google Sala de Aula. Então vamos juntos, ó. Encontre o valor de x em cada caso a seguir. Então vai dizer o seguinte: aqui eu tenho 45 e 60, ele me deu um lado x e aqui um 10. Então vamos lá. Turma, da fórmula é isso aqui. A sobre seno de A sobre seno de A, B sobre seno de B, beleza? E assim vai, ó. C sobre seno de C. Então, vocês percebem que é o lado sobre o ângulo. Pronto, não tem nada diferente, ó. Vocês vão pegar qual é o ângulo que está olhando para o lado X? 45. Qual é o ângulo que está olhando para o lado 10? 60. Então, vocês vão fazer assim para montar. Vocês vão pegar o lado sobre o seno do ângulo que está olhando para ele. Ó. Quem é que está olhando para ele? O 45. Pronto, não tem erro. Está na frente do ângulo, é o lado dele. Então, seno de 45. Tudo isso igual o quê? Está na frente do ângulo, ele é o lado dele. O 10 é o lado do ângulo 60. Então, seno de 60 graus. Percebeu aí? Bem tranquilo, né? Então, vamos lá. A dificuldade também é isso daqui, ó. Seno de 45, tem que lembrar. Se não lembrar, não vai fazer. E não vai estar na prova, tá? Eu não coloco a tabelazinha para vocês. Isso aí vocês têm que memorizar. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, tá certo? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar x
sobre raiz de 3 sobre 2. Igual a 10 sobre o quê? Raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Tranquilo. O que eu vou fazer agora? Professor, posso cortar esse 2 com esse 2? Pode sim. Só não posso cortar que está na diagonal. Reto, pode. Diagonal, não. Então vai ficar o quê? Ó? Sobrou só raiz de 2 e raiz de 3. Então vamos organizar. X sobre raiz de 2, 10 sobre o quê? Raiz de 3. Vamos multiplicar aqui, ó. Olha como é que vai ficar. Vai ficar x é igual a 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. Pronto. Terminou aqui? Não, não pode ficar raiz embaixo, ó. Eu não posso deixar raiz embaixo. O que eu vou fazer? Racionalizar. Sempre eu faço isso? Sempre. Então vai ficar o quê? Ó? Vai ficar x é igual a 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. Acabou? Não. Então vamos racionalizar aqui. Como é que eu faço? Vai tirar uma cópia. Ó. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Beleza? O que eu faço em cima, eu faço embaixo. Pronto, até combinou. Então vai ficar assim, ó, 10 vezes, toma cuidado aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 3, multiplica os dois, tá? 2 vezes 3, 6. Raiz de 3, ó, vezes raiz de 3, ó, presta atenção na diferença. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Vou fazer bem passo a passo, vocês entenderem aqui, ó. O que eu faço? Quando eu tenho a mesma raiz aqui, ó, 2 e o 3 aqui, tá vendo? Esses números aqui são os radicandos. Então, o que eu vou fazer? Como o radical aqui é par, é a mesma coisa, 2, 2, então vai ficar o quê? 2 vezes 3, 6. Então, raiz de 6, deixou aí, não é a raiz exata, para aqui. Agora, 3 vezes 3 é 9. Raiz de 9 dá quanto? Eu sei. Raiz de 9 é 3. Então, aí eu prossigo. Quando é raiz exata, eu tenho um resultado para ele. Quando é raiz inexata, eu não tenho ainda esse resultado para ele. Então, para aqui. Não preciso nem atrás de saber quanto é que vale raiz de 6. Então, já para aqui. Então, vamos lá. Já entendeu aí como é que faz a retirada da raiz? Agora, vamos lá. Vamos de novo. 2 vezes 3, 6. Então, fica raiz de 6. Ok. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 eu sei que vale quanto? 3. Agora sim. Então, o valor de x, 10 raiz de 6 sobre 3. Finalizou aí a questãozinha letra A. Bem de boa, aplica a fórmula e vai desenvolvendo, tá certo? Então, para casa vai ficar B, C e D. Ou seja, essa aula aqui, essa primeira aula, vocês vão assistir essa aula, entender, copiar tudo no caderno, ok? Como a gente tem 2 aulas hoje, essa segunda aula já fica de exercício. Então, vocês vão fazer todos os exercícios e, no caso, A, B, C e D, e me enviar hoje mesmo, tá? E na próxima aula a gente vai fazer a correção e seguir com leitos cossenos, tá certo? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.